Vamos começar falando sobre. Eu vou fazer uma breve introdução aqui sobre as opções flexíveis, e para depois o Leonardo poder apresentar aí as estruturas, ou apresentar ideias, né? Obviamente a gente vai passar aqui 3, 4 operações, né? A gente tem mais de 11 mil operações hoje aqui à disposição, tá? Então, só para vocês terem ideia, a gente vai compartilhar e mostrar algumas 3 ou 4 ideias, a ideia disso é deixar à disposição esse mercado, essas soluções para todos vocês aí. A gente está vivendo um momento aí de muita instabilidade, que ao mesmo tempo que a gente pode ter um rally de final de ano e ver as nossas ações, nosso mercado de renda variável todo subir, a gente pode ter uma sinalização de fim de ciclo de alta de juros, eh, mas ao mesmo tempo a gente pode ter meio que 8 ou 80, né? A gente pode ter um desgoverno ainda, né? E piorando algumas situações que podem afetar muito aí a expectativa das nossas carteiras, e por isso a gente entende que as estruturadas fazem tanta diferença aí, as opções flexíveis, né? Fazem tanta diferença nesse momento. Então vamos lá. Primeiro, só para você entender de forma rápida aqui, eu vejo que o pessoal que está na sala aqui já é um pessoal, na sua maioria, familiarizado com o mercado de opções tradicional, assim, então, que eu conheço, muita gente me segue lá no Instagram do Entre Altas e Baixas, muitos são clientes nossos aqui, mas basicamente, né, para entender, a maioria das pessoas trabalha com opções normais, opções mesmo, né, que é aquela opção que faz um contrato, tu compra uma put, compra uma call, ou vende uma call, vende uma put, né? E na prática tu está assumindo um compromisso ou está comprando uma proteção, ou seja, tu está firmando um contrato com um outro investidor, assumindo ou que vai comprar um ativo ou que vai vender um ativo, né, a determinado preço, ou tu tem o direito de comprar aquele ativo, né, a determinado preço, ou o direito de vender a determinado preço também. Então isso é meio confuso, né? E o que a gente percebe, né? As opções como um todo, elas são, de certa forma, difíceis, assim, até o pessoal pegar o jeito e entender e botar isso na prática, né? Ou fazer realmente operações um pouco mais estruturadas, que aí sim tu entende na prática o poder das opções. E por isso a gente é tão fã aí dessas opções flexíveis, que é o que a gente vai estar falando hoje, porque tudo isso se simplifica. E a primeira grande vantagem da opção flexível é que tu não precisa saber nada sobre opções, né? Tu não precisa ter nenhum tipo de conhecimento, o que a put faz, o que a call faz, porque na opção flexível que a gente monta, isso já vem. Só um minutinho, deixa eu só fechar uma som aqui. Se qualquer dúvida, pessoal, pode abrir o microfone, questionar e tal, né? Só que eu fechei, eu estava com ruído. Ah, mas fiquem bem à vontade para interromper e questionar isso. Mas vamos lá, então, a grande vantagem, né? A primeira grande vantagem das opções flexíveis é justamente essa, a facilidade. Você entender o racional, toda a estrutura já vem montada, e com um clique tu aceitou a operação, tu aderiu àquela operação, ela já está toda montada, e tu já tem aí a segunda grande vantagem, que é tu já tem conhecimento a todos os possíveis cenários. Pô, e se a operação der certo, ou se ela der muito certo, ou se a operação der errado, o que acontece, né? Então, nesse tipo de operação, tu já tem tudo isso mais calculado e muito mais fácil o entendimento, né? Basicamente, a opção flexível, né? Como diz o nome dela, a flexível vem da flexibilidade que ela te entrega, né? Que aí entra também mais uma das grandes vantagens. Para quem tá familiarizado com uma opção normal, quando tu vai, por exemplo, assim, eu quero fazer um dividendo sintético, que muita gente faz aí na carteira só para dar um extra, né? Ganhar um dinheiro extra todo mês. Quando tu vai fazer um dividendo sintético, tu tem que definir, eu quero ter mais ou menos uma distância, eu quero ter uma proteção de 10%, né? Então, vamos supor que o ativo está R$ 100, tu tem que achar uma opção lá na casa dos 110, e às vezes até tu montar a operação, o mercado já mudou várias coisas, e dentro das opções flexíveis não existe isso. Tu define que tu quer a 10% e 10%, né? Então, pega lá no preço de fechamento a opção flexível, e ela já vai automaticamente se montar
a partir de um percentual e não de um preço, né, de um valor. Então, essa é mais uma facilidade aí, tá? Então, além disso, tá? Um outro diferencial, tá? A gente trabalha muito com travas, né? Eu sou fã de travas, eu monto muitas travas vendidas aí, então, que são as chamadas travas a crédito, e esse tipo de operação ela tem um risco de quando tu vai para exercício, né? Porque existe uma execução, por exemplo, eu faço travas com 10 mil vale, então são 10 mil vendas de call e 10 mil compras de call, por exemplo. Pô, isso dá uma execução no final, se tu vai para exercício, de 1.600.000 hoje, né? Então, é um valor bem alto e tu teria um custo operacional sobre esse 1.600.000. Nas opções flexíveis, não. Só vai para exercício, digamos assim, sobre a diferença delas, né? Então, é só sobre a parte financeira. Então, isso também já é um outro grande benefício aí, tá? Eu vou passar de uma forma bem simples, bem rápida aqui, e até de certa forma superficial, mas é justamente para poder só dar uma base, assim, uma preparada sobre, agora, quando o Leonardo for apresentar algumas ideias, algumas operações, você já tem uma ideia sobre tudo isso. E depois também no final vai ter um espaço para perguntas e respostas, e aí quem tiver dúvidas mais específicas podem aproveitar aí, tá? Então vamos lá. Outra questão é que quem já está familiarizado com as opções sabe que tem alguns dias que vencem os contratos, né? Nas opções flexíveis não tem essa dificuldade com datas, né? Só um minutinho aqui. Beleza, João. Nas opções flexíveis, tu não tem dificuldade com o vencimento de contrato e tudo mais. Então, isso dá uma possibilidade. Todo dia tu pode montar qualquer tipo de operação. Que sempre tu vai definir, eu quero uma operação para daqui 30 dias. Beleza, a gente monta a estrutura, toda essa operação para daqui um prazo, 10 dias, 30 dias, um ano. Então, não tem essa questão de vencimento de contrato, tá? Uma outra questão é que todos os tipos de estruturas flexíveis podem conter barreiras, né? E isso, vocês vão entender quando o Leonardo apresentar aqui, elas têm a possibilidade elas são uma das funcionalidades e possibilidades que permitem a gente ganhar muito mais com as operações, tá? Então, vou dar um exemplo. Pô, seu ativo passar de 30% de alta, eu ganho o dobro, né? Entendeu? Então, é um tipo de barreira. Eu posso fazer isso para baixo também. Então, se o ativo cair mais que tanto, eu ganho dinheiro. Então vê que existem operações aqui que a gente vai mostrar hoje que pô, posso ganhar se o ativo subir, se o ativo cair na mesma operação. Pô, estou achando que vai cair mais, então eu pego uma operação que eu me beneficio se o ativo cair mais, mas se eu entender isso é graças a a essas funcionalidades. E por último, aqui falando esses diferenciais, tá? Hoje, quando eu mando a operação para algum cliente, essa operação ela tem que ser, principalmente falando de opções, ela tem que ser aceite, né? O aceite do cliente tem que ser muito rápido, porque o mercado muda muito, né? Muito volátil, principalmente em opções. E quando a gente fala de estruturadas, de flexíveis, quando a gente manda lá, só vai um push para o cliente e ele pode aceitar em qualquer momento do dia, né? Não muda nada em relação ao valor. Como eu falei, é tudo atrelado a um percentual e não a um preço específico, né? Então, não tem que, só vou comprar se pegar em tal preço. Não, quando tu comprar, a partir dali é 10%, 15%, entendeu? Então, isso faz muita diferença, falando de forma operacional também, tá? Fechado. Aqui você tem algumas características, tá? Vamos ver isso agora na prática, fica mais fácil. Uma outra coisa que é importante falar, a gente, nesse momento aqui, a gente está apostando muito em operações com capital protegido. O que é uma operação de capital protegido? É uma operação que eu não perco dinheiro, né? Então, se eu montei lá uma operação com 100% de capital protegido, quer dizer que se a operação der errado, o máximo que vai acontecer é não ganhar nada, né? Então, isso, nesse momento aqui, a gente entende que faz total sentido. E a gente pegou a carteira do último ano agora, a gente pegou 5 ativos, 5 principais, assim, que são os ativos mais recomendados, que mais estão nas carteiras aí nesse último ano aí.
E aí tem lá Petro, Banco do Brasil, Vivo, Vale, né? E a gente fez uma simulação. Amanhã eu vou compartilhar ela lá no Instagram para vocês darem uma analisada. E nessa simulação, o capital protegido faz total diferença. Que olha só, a gente tem Vivo que caiu 20% nesse ano, a gente tem, deixa eu pegar aqui, a gente tem JBS, que é uma das que mais apareceram, né? Tinha uma expectativa muito grande com o JBS, que caiu aí mais de 30%. Então, essas quedas acabam machucando muito a carteira. E é o que a maioria dos investidores percebe. Pô, alguns ativos sobem, outros caem, mas a carteira não se movimenta tanto. Porque tu tem ativos que estão penalizando, né, a tua rentabilidade. Então, tu ter ativos com capital protegido, né? Então, imagina hoje, pô, vou montar minha carteira do zero, coloco toda ela com capital protegido. Eu sei que daqui 6 meses eu não tenho como ter menos do que eu tenho hoje. Alguns ativos vão performar muito bem e vou ganhar com eles, outros ativos vão cair, mas eu não vou perder nada. Então, isso acaba gerando uma eficiência muito boa aí no mercado. Então, é um exemplo de estrutura que a gente está fazendo. A gente fez um backtest bem legal e isso mostra como isso ajuda bastante. Tá bom, pessoal? Agora eu vou compartilhar aqui, eu vou liberar meu computador e vou deixar o Leonardo apresentar algumas ideias para vocês entenderem e aí sim ir para a prática aqui com algumas operações. E aí depois eu volto aí para falar um pouco mais, ficar aqui dando alguns pitacos também, tá? Só reforçando, tá? Que o Leonardo vai mostrar 3 ou 4 situações e a ideia é vocês entenderem um pouco do potencial que existe dentro das operações flexíveis, tá? E esse mercado, como eu falei, a gente tem mais de 11 mil operações à disposição e sempre que vocês entenderem, bah, André, eu queria, ou vocês vão falar comigo, com o assessor de vocês, André, eu queria colocar uma estrutura na minha carteira. Depois eu vou explicar como que a gente vai proceder com isso, tá? Vamos primeiro conhecer algumas ideias aí de operações, tá bom? Estou liberando aqui. 10 segundinhos, o Leonardo já acessa o computador aqui. Então, boa noite, pessoal. Então, assim, eu vou continuar a guardar alguns exemplos, né? Porque nós temos várias situações, né? Além de ter ativos, ter essas operações estruturadas para praticamente todos os ativos da Bolsa, a gente tem também condições diferentes e características diferentes, né? Então, o André já falou, né, que é a parte do capital protegido, né? Aqui embaixo eu coloquei as nomenclaturas dessas estruturas, porque é assim que vocês irão enxergar lá no portal e é assim que vocês também receberão todas as informações. Cada estrutura tem um nome diferente, né? Aqui, então, são 4 estruturas diferentes, cada uma tem uma característica diferente, mas aqui elas são iguais no que tange ao capital protegido, tá? E depois nós temos também então, o capital protegido, o André já falou, tem a bidirecional. Bidirecional, o que significa? Basicamente tu vai ganhar se a ação for se tanto para cima, tiver uma alta, ou se ela for para baixo, né? Então, são estruturas bem interessantes quando o ativo está numa situação indefinida, né? Que tu não sabe se ela vai subir ou vai cair, mas tu gostaria de entrar no ativo, considera uma empresa boa, né? Então, para essas situações, as bidirecionais são boas, né? E depois tem a parte da entrada para ganhar o cupom, né? Que, ou seja, é uma entrada só exatamente para se beneficiar, né? Entrar, de certa forma, parcialmente protegido, né? Tu vai ganhar o cupom, que normalmente paga 200, 300% do CDI no período vigente dessa operação estruturada, né? E aqui tem as 3 principais que a gente vai ter. Depois eu vou mostrar cada uma, aí eu vou falar de uma forma geral das características dela, né? Uma para entrada tem aquelas para entrada na carteira mesmo, né? Então, ou seja, quero montar minha carteira, tô com medo que o mercado vai dar uma recuada nesse momento que eu entrei e compro hoje, amanhã já cai 5%, 3%, né? Tem essas operações aqui, né, que são exatamente para isso, né? Ou seja, para ajudar na montagem da carteira, para diminuir o risco, né? E, de certa forma, então conseguir se posicionar melhor, né? Não se preocupar tanto com o timing, né? Então, essa é bem interessante, essa Spence, né, o nome dela. Depois tem a recuperação turbinada, né,
que é a aceleradora, que cada 1% que sobe o ativo, tu vai ganhar 2%, né? Então, isso também é bem interessante. E depois tem a parte de sintéticos e travas, que o André trabalha muito lá no Instagram. Isso também é possível, ele também já comentou, né? Isso é possível fazer tudo por opções flexíveis, né? E possivelmente a gente vai vai trabalhar muito isso com vocês também, para quem já está acostumado, né? Então vamos direto agora para as operações estruturadas. Aqui, ó, eu selecionei três, tá? Três que não só para dar o exemplo para vocês, mas bem como para que vocês possam enxergar, né? Para quem tem essa carteira, para quem tem essa ação, possivelmente tem essa ação na carteira, já pode até aplicar na sua própria carteira, né? Então, uma que eu considero muito interessante é a Smart Cupom. Ela tem duração de 1 ano, né? De 6 meses a 1 ano, mas qual que é a grande vantagem dela, né? A vantagem está aqui nessa tabela dela aqui, né? Que é o quê? Essa é uma operação para Gerdau, né? Eu esqueci de falar. Ela tem capital protegido, então se Gerdau cair por 0, vocês vão ganhar, o investidor ganha os 7% do cupom, né? E se ela subir até 37,45%, o investidor ganha essa alta, né? Então, se passar dessa alta, tem os 7% garantido em qualquer cenário, né? Se em algum momento ela terminar acima dessa valorização, né? Então, se nós olharmos aqui, vou conseguir, depois o André mostra, né? Gerdau, para quem não viu, subiu bastante nos últimos dias, semanas, né? Então tá num ponto onde posso entrar, não sei se vai cair, estou com medo que ela caia. Fazer esse tipo de operação é ideal para esse cenário, né? Ou seja, vai ganhar os 7%, né? Vai ficar com a carteira, com a ação na carteira 1 ano, né? Mas pode alavancar seus ganhos aí, ganhando 20, 30% nesse 1 ano, caso a ação se comporte da maneira correta. Pessoal, e aqui vale complementar, né? Que isso aqui é um exemplo de uma operação, de uma estrutura que teria 1 ano de duração, mas ela vai ter várias variações, né? Prazos menores, prazos mais longos e estruturas um pouco diferentes, né? É só para você entender o exemplo e também serviria, por exemplo, assim, se não tenho, quer dizer, eu tenho um ativo e eu já estou satisfeito com esse lucro, mas talvez eu estou na dúvida se eu vendo ou será que eu mantenho, monto uma estrutura assim, e aí eu tenho a chance de ganhar mais até 30%, né? Então, se eu mantiver, se eu já tenho o ativo e eu monto uma estrutura dessas em cima do ativo, pô, garantir mais 7%, garantir dividendos, garantir o que vai acontecer no próximo ano, e além disso, eu ainda tenho a possibilidade de ganhar mais até 37%, né? Então, garantir mais 7%, e que seria assim, uma poupança, né? Um pouco mais do que vai ganhar na poupança no próximo ano. Então, metade do CDI atualmente, né? Então, isso já daria uma possibilidade bem grande, tanto para quem quer entrar no ativo. Todo o cenário de capital protegido acho que tem essa característica, né? Serve para quem quer entrar no ativo e está em dúvida, e também para quem já tem e daqui a pouco queria assim, pô, não quero ter o desgosto e daqui a pouco ver esse ativo voltar e eu perder tudo que eu ganhei, devolver tudo que eu ganhei. Então, o capital protegido meio que estabiliza aí a tua. Já faz isso, né? Eu já garanti 30% de alta, travo, eu sei que menos que isso não vou entregar o papel. Isso. Então, eu usei Gerdau exatamente porque no mês passado ela subiu 20, 25%, né? Nesse mesmo caso, né? Desde o início do mês. Então, imagina para quem tinha Gerdau no começo de outubro, né? Surfou toda essa alta e ainda pode surfar uma alta além disso, né? Mais 30%, 37% nesse caso. Então, é uma operação muito interessante. E é uma operação interessante até para quem não tem um perfil que não quer tanta volatilidade na carteira, né? Ou seja, alguém que tem bastante renda fixa, mas quer tentar alavancar os ganhos de alguma forma. Isso também é bem interessante, né? Então, vai ter basicamente um pré-fixado de 7%, né? Mas tu tem a possibilidade de ganhar 20% nesse ano, né? No capital investido. E o mais interessante, todas essas operações, elas podem ser feitas tanto comprando ativo quanto para quem tem o ativo, tá? Então, aqui, o custo da operação, né, não tem muitas que não tem custo nenhum,
né? Então, simplesmente tu monta a operação em cima dos ativos que tu já tem na carteira. Isso é bem importante de salientar para vocês, tá? Outro ponto, tá, pessoal? Isso aqui é uma lâmina, tá? Talvez vocês vão ouvir falar bastante sobre isso. Vou te mandar a lâmina, dá uma analisada nela. Então, aqui tem todas as informações. Pode ver que nesse material tem o cenário super positivo, tem o cenário não tão positivo, o cenário negativo. Então, tem todos os pontos, tem quais são os ganhos, qual é o risco máximo, né? Então, só ver aqui nessa operação, o risco máximo é zero, né? Então, não tem risco de perda, né? Qual o ganho máximo e assim por diante, né? Então, vocês conseguem ter toda essa visão, né? Que normalmente quem vai montar somente uma operação, vou vender uma put aqui porque eu acho que esse ativo vai. Tu não consegue já fazer uma leitura de todos os cenários, né? E aqui tu já tem toda essa visão, tá? Isso é bem importante aí. Então, isso, quando a gente manda o push para vocês, né? Ou quando vocês acessarem o portal, mesmo escolherem, né? Essa lâmina vai junto também, né? Então, vai estar sempre, vocês vão estar sempre cientes, né? Para tirar qualquer dúvida, nós também vamos estar sempre à disposição. O segundo caso aqui, né? Outro, este cara aqui, né? É de Netflix, né? Então, é uma BDR e não sei nem se tem opções, né? Não tem. Não Só tem? institucional, né? Institucional. Só institucional. Então, não tem opção, né? E é possível fazer nela, né? Então, quero dolarizar uma parte do meu patrimônio, tentar investir em empresas fora, né? Então, eu peguei exatamente todo esse contexto aqui, né? Nessa operação estruturada. Então, é uma operação bidirecional, ou seja, o investidor vai... Eu peguei ela por prazo curto, então, para fevereiro, então é uma operação que seria para tiro curto, vamos dizer assim, né? Então, tu vai ganhar se o ativo subir e se o ativo cair, né? Nesse caso aqui, aqui na planilha tem aqui, ó, tabelinha, tem nenhuma barreira atingida, então pode ganhar até 21,49% na baixa do ativo, né? E até 31,23% na alta. Então, se nós não tivermos nenhuma grande variação cambial e as ações não importa para que lado for, né? Tu tem, então, uma expectativa de ter um retorno bem interessante. E aí depois tem, a maioria das lâminas vão ter, quando a barreira de alta é atingida, o que acontece? Então, tu ganha só o cupom, né? Se ela continuar subindo, mas se porventura ela vier cair dentro desses 3 meses, né? Até o limite, obviamente, da barreira, né? Tu ganha, então, sei lá, até 21,49%. Então, se ela cair 14%, né? Tu vai lá, vai botar o retorno mais o cupom no bolso, né? Então, e aí tem a questão de se as duas barreiras são atingidas, né? O que acontece? Então, se desfaz, né? Isso, caso tenha uma oscilação muito grande, né? Então, por isso essa já é uma operação já recomendada para curto, para prazos mais curtos, exatamente para não ter esse perigo de bater nas duas barreiras. Então, tem uma que é bem parecida com essa, que tem capital protegido também. Então, vão ter N variações e possibilidades. Depois eu vou mostrar uma tabela assim, sintetizando tudo isso para vocês entenderem um pouquinho melhor o poder que tem, né, de todas essas opções. Aqui, pessoal, até para vocês entenderem, eu gosto de comparar com o cenário atual, né? Para quem não trabalha com opções, na prática, hoje o que o cara faz? O investidor vai lá e compra. Vou entrar em Netflix porque eu quero dolarizar minha carteira. Beleza, comprou Netflix, qual que é teu risco? Se o ativo cair, ou às vezes o ativo subindo um pouco, mais o dólar, o ativo, né, o ativo mesmo Netflix lá de fora, se movimentando mais o câmbio, não se movimentando a favor, tu já está perdendo dinheiro, né? Nesse caso aqui, tu tem uma proteção de até 15%, né? E além disso, se cair, tu ganha dinheiro, né? Então, é incrível isso, né? E, do mesmo lado, um cenário positivo, né? Uma alta de quase 30%, tu segue sendo premiado aí, né? E aí aqui, se a gente comparar com o mercado tradicional, claro que tem uma vantagem muito grande que é essa. E muita gente fica se perguntando, tá, mas aonde que tá a pegadinha disso, né? Aqui é que tu tem alguns limites, que nesse caso, tu tem um limitador de alta, né? Então, se o ativo subir mais que 29%,
né? Que nesse exemplo, acho que é 27, né? Não, mais que 24,73%, tu acaba ficando só com 6,5%. Pô, 6,5 é 2 vezes o que tu vai ganhar na renda fixa hoje, né? Para esse período de 3 meses. Tá ganhando mais de 2% ao mês se o ativo subir muito, né? Então, vai ficar talvez um pouco triste que, pô, não ganhei toda aquela alta, mas tu ganhou 2 ponto alguma coisa, né? Já na operação. Então, vejam como a compra se torna muito mais segura, né? Bem, e aqui eu trouxe mais um exemplo, né? Que essa é talvez a mais conhecida do mercado, que é a Stock Cupom, tem vários nomes, a XP é conhecida como Ruby, né? Na E Guide era na 4,9. Guide era 4KO, né? Então, o que acontece? Se o ativo não cair, neste caso, né, mais de 10%, tu ganha um cupom de 4,52%, né? Então, é bem curtinho, ó, para 12 de janeiro, né? Então, ela realmente, eu escolhi o Banco Bradesco exatamente, porque se ela bater na barreira, o, o investidor fica com ela na carteira, né? Então, fica com a carteira, ela na carteira com o preço que comprou, que entrou, que montou, quando montou a operação, né? Só que como ela caiu bastante, está bastante amassada, então, para quem está procurando um trade curto aqui para ganhar 200, 300% do CDI nesses 45 dias, né? Uma boa opção, e se já está acostumado com renda variável, então se torna melhor ainda. Acredito que alguns clientes já fizeram isso, a gente já vem trabalhando desde a semana passada essa ideia com o Bradesco aí, com alguns clientes. Então, aqui são exemplos, né, de tudo que a gente vem apresentando, né, dessas questões em relação às opções flexíveis, né, e é bem interessante porque consegue montar posições muito mais favoráveis, né? Então, eu acho que o ativo pode cair mais, acho que ele subiu bastante, mas talvez eu não queria tirar ele da carteira agora. Então, tu vai participar dos eventos, né? Tu vai estar protegido e tu pode ganhar tanto na alta, na baixa, né? Então, isso é realmente bastante interessante, é algo que a gente vem conversando com alguns clientes e nós gostaríamos, então, de passar isso hoje para vocês de maneira mais detalhada, né? E aí, por último, eu vou mostrar aqui a tabelinha que eu fiz, né? Porque eu fiz uma tabela que, inclusive, acredito que nem o pessoal da mesa do BTG nos mostrou, algo assim, tão detalhado, né? Então, eu fiz uma tabela aqui com os resumos, eu botei as características principais de cada estruturada, então vocês podem ver por aqui, né, que nós temos bastante tipos, né? Cada uma tem uma característica diferente e eu sintetizei essas características aqui, né? Quem tem capital protegido, quem é bidirecional, né? Ou seja, ganha tanto na alta quanto na queda, quem tu vai fazer um sintético, né? Ou uma alavancagem com esse tipo de operação, né? O período que, pela característica delas, nós achamos que seria o mais recomendado, né? Então, tem algumas que são para prazos mais curtos, outros para prazos médios, outras para prazos mais longos. Algumas têm a impossibilidade de ter prazos diferentes, então, mas aqui já está tudo resumido, né? E quando puder entrar nessas ações, né? Nessas operações através das ações, né? Então, tem algumas que são mais, que tanto faz, está em alta, está em baixa, outras é, aí são um pouquinho mais direcionais, né? Mas, é, de todo modo, vai ser influenciado, né? A operação por causa do momento do ativo, né? A tendência atual, né? Subiu muito, o que eu quero fazer? Eu olho, tem que olhar para sua carteira, né? Vamos olhar para a carteira de vocês e vamos tentar orientá-los da melhor forma possível, realmente garantir os ganhos, recuperar as perdas, né? Então alavancar os ganhos. Então nós temos várias formas de trabalho aí. E aí agora eu vou deixar o espaço para o Andrei aqui para ele continuar falando. Então, se o pessoal aí, se vocês quiserem mandando algumas ações que vocês gostariam de ver na carteira de vocês aí, que eu gostaria que a gente comentasse aí uma ou duas operações para essas ações aí, só mandar aí que a gente já vai conversando, vamos fazendo ao vivo mais ou menos o raciocínio que a gente faz no dia a dia aqui para vocês.
Show de bola! Bora lá! Então, aqui, pessoal, só para vocês verem um pouquinho, né, de como tem possibilidades aí. Mas vamos lá. A ideia é justamente essa, tá? Que vocês deem algum exemplo aí, a gente quer que vocês participem mesmo, no sentido de, pô, Andrei, eu tenho aqui tal ativo na minha carteira e eu tô com ele, tô carregando ele faz um tempo. Eu tô com lucro, o que que eu poderia fazer? Ah, tá. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu só dar um stop aqui. Então, essa é a ideia agora, tá, pessoal? Vocês mandem alguma operação, ou algum ativo, ou vocês estão pensando em entrar. Pô, eu estou querendo comprar tal ativo. Qual maneira a gente poderia comprar, tá? Então, normalmente agora tem ativos que estão apanhando muito no mercado e que ficam atrativos, né? Como a Mafrig, próprio Itaú, a Itaúsa, né? Tá lá na casa dos R$ 8, né? Então, eu hoje, quando vou entrar numa operação, direto de uma ação, eu já procuro uma estrutura para colocar nela, né? Beleza? Eu vi que tem pergunta aqui, tá? O Felipe, né? Ele perguntou o seguinte: se dá para fazer essas operações possuindo os ativos? Sim, tá? É possível fazer. É bem tranquilo. Se dá para fazer bem, ah, ela vai estar na sua custódia. A questão do alugados, talvez ela vai ter que voltar do aluguel, tá? Isso tem que confirmar. Para garantia, né? Que ela vai servir como garantia, tá? O teu ativo, se tu tiver outros ativos, pode ser que ele daí não precise, tá? Então, eu tenho uma carteira grande, eu tenho garantia sobrando, pode ser que daí a gente consiga alocar outro ativo como garantia. Mas tu tem que ter o ativo em custódia e aí isso vamos avaliar, tá? Mas eu acredito que sim, só que daí tu precisa ter garantias livres aí, tá? Ah, Chama de volta, assim. Se precisar garantir, ele puxa de volta para o lugar. o Diego comentou aqui, né, que se precisar precisar desse ativo especificamente, a própria custódia remunerada, aqui ao menos no BTG, funciona assim. A custódia remunerada já vai puxar esse ativo de volta, tá? O Guilherme Carneiro aqui perguntou, né, se o investimento de capital protegido e bidirecional teria dias específicos pela nossa experiência, né? Então, vai depender muito da situação. Por exemplo, vamos pegar uma situação com um vale, né? Eu já tenho vale, o vale já está numa alta bem grande. Eu posso pegar o capital protegido, posso só inserir um capital protegido nele para proteger de uma eventual queda e eu devolver a minha rentabilidade. Mas se eu não tenho um ativo e eu quero entrar nele, acredito que em qualquer momento, né? O Não, capital capital protegido é realmente para entrar a qualquer momento, né? Essa é a grande sacada aí desse tipo de estrutura. E realmente foi um teste de carro, né? Que protege depois subiu muito. O Diego comentou, né? Nós aqui gostamos de sempre fazer uma análise que vocês têm acesso, inclusive lá no conteúdo, no content lá do BTG, que é o site onde tem todas as informações. Semanalmente vocês recebem lá, tem um material de análise técnica, assim, e tu consegue ter uma leitura lá, quais são os ativos que estão mais esticados, quais são os ativos que estão mais afastados das médias móveis. Então, isso consegue te dar uma leitura de, pô, se esse ativo aqui já subiu demais, já se afastou muito da média móvel, faz sentido talvez eu travar agora, né, e garantir ao menos essa rentabilidade. E o bidirecional já talvez mude um pouco, né, essa leitura. Isso aí está querendo já fazer uma volta que vai ter uma volta, né? Então, pensando, bom, subiu demais, vai ter um certo período, pelo menos ela vai te dar um respiro aí para continuar subindo, se for a tendência de alta. Então, tu já está querendo, talvez, além de, no caso de capital protegido, além de proteger o capital, ter alavancar o ganho, mesmo que ela dê uma recuada, né? Então, essa mais ou menos é a ideia que a gente tem, né? Então, tu vai ganhar, vai participar ainda da alta, vai garantir o capital que tu já tem hoje, e caso ela dê uma descida e uma respirada, consegue também garantir o ganho, né? E o... Quer que eu fale aqui? Pode falar. Ok. Boa noite, pessoal. O Guedes aqui para facilitar. Também dá para fazer esses trades estruturados com commodities, né? Então, muita gente tem exposição só em ações na carteira.
E às vezes faz sentido ter posição em commodities também, né? Então, pode ser uma boa fazer esse tipo de trade em commodities para diversificar a carteira, né? Está exposto em ações, e o mercado de ações como um todo sobe ou cai, e a gente tem uma exposição em outra coisa, né? Como commodity, por exemplo, dá um balanço aí, transforma a carteira da gente numa espécie de multimercado, né? Então dá para fazer também café, soja, milho, gado, que para fazer isso na mão, né? A gente fala assim, fazer na mão, fazer por opções na mão, tem que ter um capital muito grande, porque a mesa, o risco não libera, né? As garantias são muito grandes, né, para isso. E com estruturada, como se faz em lote, né? A gente tem vários clientes que fazem e conseguem negociar e fazer em lote mais tranquilo, assim. Então, perguntem aí, se alguém tiver interesse, estou à disposição. Tem outra. Na semana passada nós tivemos uma Smart Idea, Trade Idea, né, que é o nome, que é para defender mesmo a carteira como um todo, né, que era comprar put, né, de BOL, né, que BOL é o ETF do Ibovespa. Então, só que é para 3 meses e o valor era 2,60%. Então, um valor bem baixo para proteger a tua carteira, né? Porque durante 3 meses, caso venha a despencar tudo, aconteça alguma crise. Então, isso é bem, bem interessante porque dentro das estratégias, né, tu consegue reduzir até os teus custos operacionais. Então, tu tem, sei lá, uma carteira de 50 mil, tu viu que deu um repiquezinho, tu quer garantir, quer formar uma proteção para a carteira inteira, né? Então, tu vai lá e adquire essa put aí, um preço bem, bem interessante, e caso venha a cair nesses 3 meses, né, tu consegue, então, ter uma proteção que tu imaginava. Deixa eu só já pedir para o pessoal pensar aqui. Pessoal, duas coisas bem importantes, tá? Antes de eu só liberar aqui o bate-papo, o Diego vai contribuir com mais uma questão. O Leonardo falou sobre custo operacional, né? Já vou falar aquela surpresa aí para quem ficar até o final da live, tem tudo a ver com isso, tá? Acho que vão curtir muito essa questão. Mas eu quero que vocês estão pensando, tá? Todo mundo tem algum ativo na carteira que está com prejuízo, ou já esteve, ou está com grande prejuízo, tá? E uma das coisas que a gente sempre trabalha com os clientes aqui nos chame uma vez por mês, assim, para falar daquele, para escolher, para a gente escolher junto algum ativo que está em prejuízo, para a gente montar alguma estrutura para recuperar esse ativo. E isso faz muito sentido, tá? Eu quero, inclusive, mostrar como a gente faz isso. Então, coloquem no chat aí, enquanto eu vou liberar aqui para o Diego, escrevam no chat alguns ativos aí que vocês têm que estão em prejuízo, para a gente pensar aqui e mostrar como seria a escolha de uma estrutura para fazer uma recuperação turbinada nesse cara aí, tá? Não vale Magazine Luiza. Então tá. O Diego vai falar aqui depois, enquanto já vou pegando um material aqui. O Guilherme falou sobre os em Minas, tá? Eu vou buscar aqui umas ideias enquanto. Vai lá, Diego. Então, não, só para complementar o que o Léo estava falando antes, nas operações que ele mostrou, nas lâminas que ele mostrou, né, vocês viram que tem a questão de barreira, né, que se tem que subir mais que tanto, ou descer mais que tanto, e às vezes a operação é desmontada, né? Essas operações com barreira são coisas que a gente não consegue fazer no mercado tradicional, né, na B3, sem ser opções flexíveis. E qual é a principal vantagem de usar a barreira, né? A principal vantagem é que isso barateia muito o custo da opção, né? Então, semana passada mesmo a gente mandou na lista para os clientes uma teoria, né, que veio do banco para proteger o BOVA, né? Para fazer o BOVA, que o André comentou agora há pouco, né? Com um custo de 2 e pouco por cento. Eu cotei no meu sistema aqui, eu cotei para fazer esse mesmo trade na mão, né? Sem a barreira, essa que estava no trade, estava custando 6 e pouco por cento. Então, a gente baixou mais da metade do custo para proteger a carteira de uma queda razoável, né? 20, 30%, né? Algo assim, né? Então, se tu acha que o mundo não vai acabar, né? Que a bolsa não vai cair mais do que 30% nos próximos 2 meses, teria que ser um cisne negro, né? Para isso acontecer, porque ela já está bastante barata, né? Faz todo sentido, né? Consegue proteger o custo menos da metade do custo de fazer na mão, né? Então, por isso que a gente está apresentando isso hoje para vocês, né? Está realmente muito feliz, assim, com a possibilidade de ter isso na mão, né? De poder ajudar vocês a montar essas carteiras, montar essas proteções
gastando muito pouco, ou a maioria das vezes gastando zero, né? Uma hedge da vida aí, protege o capital e não custa nada por causa dessa dinâmica aí das flexíveis, né? Das barreiras. Show de bola. Isso aí, verdade, bem lembrado, né? As barreiras são algo bem importante. Eu vou mostrar aqui uma ideia, tá? Com os Minas, tá? E depois o Leonardo escolhe aqui uma aqui que o Maurício mandou, o Felipe também, tá? Vamos lá, compartilhar minha tela aqui, só para vocês fazerem essa leitura junto comigo. Um pouco disso aqui que eu vou mostrar para vocês têm à disposição na plataforma também, tá? Essa parte de operações estruturadas, só que é uma coisa que não é tão fácil escolher. Ó, eu vim aqui em Uzi Minas, onde tem muita coisa, tem bem mais, inclusive, do que o Leonardo falou. Só para vocês terem uma ideia, só em Uzi Minas a gente tem 15 páginas, então, vezes 10, né? Então, a gente tem 150 operações diferentes aí, tá? Então, sempre nos acionem aí para ajudar vocês a escolher, né, a melhor alternativa, tá? Mas aqui eu vou escolher, a gente tem esse tipo de operação para recuperação turbinada, eu vou escolher uma alternativa aqui. A gente teria umas 3 ou 4 estratégias que são para isso, tá? Então, vou pegar aqui a aceleradora KO, né? E aí a gente vai montar ela aqui. Ó. Tem três opções para Uzi Minas. Uma delas é para janeiro, vocês estão vendo aí? Tá legal, Diego? Tá conseguindo ver bem? Para janeiro, outra para março e outra para maio, né? Então, pô, isso aqui você tem à disposição. Eu vou pegar essa operação para maio, tá? 6 meses. Eu tenho aqui uma breve informação sobre os cenários e eu consigo baixar a lâmina, tá? Quando vocês nos acionarem, obviamente a gente já manda essa lâmina para vocês e aí para a gente poder compartilhar ela. A lâmina está aparecendo na tela, né? Uhum. Só ver como é que eu faço isso. Aí. Foi, né? Beleza. Então, aqui é um exemplo, tá? Não vou ler todos os detalhes aqui, mas é mais para vocês entenderem isso, ó. Se o ativo subir 8%, eu ganho 17, né? 18. Se o ativo subir, tá? Aqui é óbvio, tá? Se subir 100, se subir 10, tu vai ganhar 20. Se subir 15, tu vai ganhar 30. Até se subir 18%, 17,99, tu ganha o dobro aqui, 35,98. Então já dá uma boa recuperada. E às vezes tu diz assim, pô, seria difícil. Às vezes tu olha, no próximo mês, se subir 10%, às vezes é difícil subir 10%, mas 5% já é muito mais tranquilo. Então tu consegue montar operações assim que tu consegue dobrar o teu retorno num período muito mais curto, né? Aqui a gente, claro, pegou uma operação para 6 meses, e aí a gente tem esses alvos aqui. Nesse exemplo, a gente tem uma barreira lá, tá? Que é uma questão de que se ela atingir, né, a barreira de alta, a gente trava nosso ganho em 18%, tá? Então, o que a gente faz normalmente numa situação que nem essa? O cliente tem 10 mil unidades de Uzi Minas. A gente monta essa estrutura em 5 mil e as outras 5 mil deixa livre. Que se o ativo subir muito, tu vai seguir acompanhando, né? Uma parte tu travou nos 18%, é como se tivesse uma parcial, né? E o restante tu segue subindo. Mas também, se o ativo subir só 17,99, tu vai ganhar em mais da metade da operação, tu vai ganhar aí, em metade da operação, né? Tu vai ganhar o dobro dela, né? Então, é uma operação que não tem custo, né? Assim, falando tu não paga para comprar um seguro ou para nesse exemplo aqui, né? Então, para comprar um turbo, né? É simplesmente a própria estrutura que a gente já faz esse extra, né? Tipo, não dá para falar. Deixa eu falar, não. Terminando. O Diego comentou aqui, né? Esse tipo de estrutura, todas as estruturas flexíveis têm essa questão. Tu não tem uma rolagem, assim, né? Tu finaliza a operação, se tu quiser, agora eu vou montar uma outra. E aí monta outra. Às vezes, tipo, vou dar um exemplo. O ativo subiu 19% e tu ganhou só os 18%. Beleza, tu vai vender a 18% de ganho. Agora tu pode ou colocar o dinheiro num outro ativo que está em melhor momento, ou montar uma outra estrutura, aí sim proteger o capital a partir dali, né? E assim por diante. Então, mas tu não tem enrolagem, né? A não ser que o notional seja um notional acima de 250 mil, a gente daí sim consegue fazer todo tipo de rolagem também, tá? Então, aqui foi um exemplo, só para vocês entenderem como funciona esse movimento aí
de acelerador, né? Então, de recuperação turbinada. Então, isso faz uma diferença absurda, obviamente, quando tu tem tu tem tu acerta esse time, né? Ou subiu 15, tu ganhar 30, é muita coisa, né? Então, vamos lá, vou liberar aí para o Leonardo agora fazer uma outra escolha, eu só deixar eu compartilhar a tela aqui de novo. Não. Qual que tu vai escolher aí, Léo? PS. Então tá, um ativo bom. Lá vai na JBS, né? Vem aqui no. Aqui. Só assim. Aqui. Só tem que compartilhar a tela, tá? Só fecha aqui. Não. Aqui. Show. Então, Tá na tela aí. vou fazer agora, né? Não é a mesma coisa do que olhar para o gráfico. Mas vamos tentar. Como é que a gente vai fazer, né? Primeiro, vamos olhar que basicamente olha o gráfico, olha o momento, olha a tendência, né? Dá uma olhada na quantidade, no volume financeiro, na representatividade dessa ação dentro da carteira de variável do cliente, né? E aí nós vamos definir prazo, né? Então, vamos supor, eu quero uma operação curta, eu imagino que esse momento de turbulência da JBS pode passar, né? Então, eu quero ganhar, mas também quero continuar posicionado nela, porque realmente acredito que é uma boa empresa. De fato, eu realmente acredito isso, né? Às vezes assim, ó, o Léo tá falando aqui essa questão mais técnica, mas às vezes assim, me parece que o ativo fez fundo. Pô, é legal, é a hora de fez fundo, quer dizer que parece que atingiu a mínima dela e daqui ela não vai talvez passar. É a hora de montar alguma estrutura. Então a gente faz toda essa análise também, né, para hora de posicionar o ativo assim, tá? Então, vocês podem ver que tem bastante, né, ações aqui. Vou me virar nos 30, que essa semana não fiz nenhuma delas. Nesta operação aqui, essa ação. Não, assim. Eu faria aqui. Talvez uma fence com ativo, né? Então, ou seja, ela está numa tendência de baixa, né? Eu vou neutralizar a perda parte da perda do investidor. Então, se cair mais 7%, ele não vai participar da queda, e claro, só que ele limita o ganho, né? Então vai vender uma call, né? Vai limitar o ganho a 6,86, né, para fevereiro. Então eu faria isso, né? Então assim, vou recuperar parcialmente, mas também vou proteger porque o ativo vem numa clara tendência de queda ou tá indefinido numa situação indefinida, né? Então nós temos todas as questões lá nos Estados Unidos, né? E a questão da própria recessão, dizem que não foi precificado, então vamos dizer assim, eu estou entrando no ativo, estou montando ou vou entrar no ativo ou montar essa estrutura dentro do ativo que já tem em carteira, né? Para que realmente tenha um ganho de performance, né? Ganhe uma proteção, ou pelo menos consiga surfar uma retomada e um repique dessa ação, né? Então, seria uma dessas, né? Então, para ter maiores, vamos dizer assim, maiores possibilidades de ganho, aí tem que ir abrindo um pouquinho mais o tempo, né? O período, né? Eu quis selecionar basicamente uma operação curta, né? Então, tem esse trabalho que a gente vai fazendo e ajuda vocês a selecionarem. Vocês podem ver que não é tão simples para selecionar aqui, né? A gente vem estudando isso já faz umas 2 semanas para poder montar esse call para vocês, né? E a gente vai, quero fazer um dividendo sintético, consigo fazer aqui, ó, financiamento, ó, eu vender ela a 108, né? Ela sobe 108% e ainda eu ganho 2,71, né? Para final de janeiro. Então, também tem essa possibilidade. Já ganho um prêmio, se ela está em tendência de alta, esse prêmio eu já botei no bolso, no momento que eu faço a operação. Então, também eu posso fazer isso, né? Tem todas essas modalidades. Se eu tenho, sei lá, tenho 2.000, posso fazer 1.000 dessa aqui, financiamento do ativo, que é o dividendo sintético, basicamente, né? E posso fazer, então, mais 1.000 com a Fence aqui. Então, consigo fazer particionar esse tipo de operação.
que é uma coisa bem, bem interessante aí, que faz bastante sentido na carteira de muita gente. Acho que é isso, né? Não sei se... Assim, o Diego está reforçando aqui essa questão, né? Que não precisa se preocupar com o preço do ativo, né? Aquela questão é outro benefício das flexíveis. Eu vou mostrar só mais uma aqui, tá? Com lojas Renner, tá? É o varejo e tal. Muita gente tem varejo. Vai ser muito parecido com CVC, Magalu e aí a gente vai montar uma ideia aqui. Vamos lá. Só compartilhar aqui rapidinho. Fazer nossa última aqui com lojas Renner, tá? Que poderia ser estruturada. Pegar uma mais agressiva agora, no sentido mais de... vamos dar como exemplo assim, ó. Pô, eu tô achando que eu não tenho lojas Renner, eu queria entrar no varejo, porque eu acho que apanhou muito, é uma empresa que, das empresas do varejo, talvez é a mais redondinha, eu quero montar alguma coisa com ela lá. Aqui a gente tem várias possibilidades. Eu gosto muito de possibilitar, né, uma turbinar o ganho, né? Vamos pegar lá uma com capital protegido e que ainda tem uma boa possibilidade aí. Me diz uma aí. Se é Smart Smart aqui, ó, vamos ver. Só tem que... Tá, deixa eu só pegar. Deixa eu só aumentar. Deixa eu botar um prazo maior aqui. Aqui peguei uma para também 6 meses, tá? Então vamos lá, compartilhar aqui. Você só precisa entenderem essa possibilidade. Pode ser assim, eu tenho ativo, Andrei. O que muda? Vai colocar a partir de agora, já sabe, cara, travou minha queda, não vou mais perder nada. Pode ver que aqui, se o ativo cair, tu para de perder, né? Então, tu estancou ela. E a partir daqui, tu começa a ganhar com a alta, né? E aí, obviamente, nesse cenário aqui, a gente está travando ela nos 20%. Tá? Então, se ela subir mais que 20%, talvez para o varejo seria até pouca coisa, eu ganho o dobro. Na verdade, que eu vou ganhar isso aí, né? O dobro, né? Então, 40%. Então, cada cenário a gente vai avaliar. Pô, protegi meu capital, limitei um pouco a alta, mas, pô, tenho chance de ganhar até 40% aí nela, né? Então, e se ela passar dos 40%, se ela passar dos 20%, né? Que aqui eu tô ganhando o dobro dela, né? Passou dos 20%, eu ganhei só 5%. E aí, muita gente tem dúvida, André, posso desmontar essa operação se eu já ganhei os 5%? Vai depender de cada situação. Às vezes vai dar isso, pô, era para chegar... Aqui entra um outro ponto bem positivo. A operação era até maio, mas o varejo mês que vem já disparou e já subiu 30%. Então já rompeu a barreira, né? A gente pode tentar desmontar ela de forma antecipada, aí é só juntar 2, 3 clientes, e a gente avalia. Às vezes, tu vai ganhar 5% se tu segurar 6 meses, mas talvez em um mês tu já ganhou 4%, 3%. Então, a gente consegue finalizar ela também de forma antecipada. E claro, essas não são as melhores para esses ativos. Nós só estamos escolhendo agora, né, os que apareceram ali na tela para nós, né? Isso, estudo é mais profundo, né, nesse A sentido. gente olha todas as possibilidades para escolher realmente qual que vale a pena. Porque realmente, nem o André falou, 20% para o varejo hoje, no jeito que está amassado, é pouco, né? Então, possivelmente vai bater na barreira. Então, nós teria que avaliar, talvez esperar um repique, né? Aí subir um pouquinho, aí calma, e aí sim, aí tu tem parte ela pode ter uma volatilidade maior, então tem todas essas questões que são analisadas aqui. Exatamente. Show de bola, pessoal. Vamos lá, se encaminhando para os finalmente aí, tá? Se alguém mais tiver dúvidas, está aberto aqui. E agora eu vou falar de como se operacionaliza isso, tá? A gente tem a possibilidade de vocês, como clientes, de ir lá na plataforma, escolher algumas, tá? Mas a gente não recomenda, sempre nos adicione, usem, né, essa inteligência que tem aqui à disposição para escolher o que é melhor para cada operação, para cada ativo. Aqui, como vocês viram, tem mais de 11 mil operações, mas semanalmente o banco, né, os analistas do próprio BTG mandam o que a gente chama de trade idea, né? Então são ideias de operações.
Então, quando a gente dispara essas operações, é porque vieram do banco, então já vai ter um volume muito grande, isso já favorece também a operação, tá? E quer dizer que também, às vezes, acionou vários gatilhos, né, para aquela operação ser recomendada, tá? Então, esse é um dos pontos. Outro ponto é que eu também, tudo que eu faço na minha carteira, eu compartilho lá no Entre Altas e Baixas privado. Então, quando for uma operação que eu estou fazendo na minha carteira, eu compartilho lá o racional e se fizer sentido para vocês, é interessante vocês entenderem. Obviamente, não é uma recomendação para vocês fazerem na carteira, porque às vezes eu estou fazendo porque eu já tenho outro ativo e assim por diante, né? Mas eu sempre compartilho o racional também para vocês aproveitarem aí. Então, essa é uma possibilidade. Quando a gente tem também nossas ideias internas, que também a gente vai compartilhando com vocês, seja a lista de transmissão e tudo mais, tá? Vamos lá, acho que dá para ir para nossa surpresa aí, tá? Que a gente deixou aqui para passar para vocês. Muita gente tem dúvida qual o custo dessa operação, tá? O custo normal desse tipo de operação seria a corretagem, tá? Então, tu vai pagar a corretagem da operação. Com a operação realizada pela mesa, tá? Tu paga sempre 0,5%, tá? 0,5% da nota que sair aí, tá? Então, tu paga 0,5% para montar, 0,5% para desmontar. Só que como a gente entende que, para nós, o importante nesse momento é proteger a carteira, fazer com que vocês se beneficiem de toda essa expertise que tem dentro de uma estrutura, né? A gente separou aí um benefício, né, para vocês aí para o mês de dezembro, até para vocês poderem conhecer e aproveitar, que é o seguinte: toda operação que vocês quiserem entrar dessas estruturadas, vocês não pagam na montagem, tá? É só nos avisar, Andrei, pô, entrei na operação lá, me isenta na montagem. Então, tu não paga nada para montar a operação, então, free. E para desmontar, tu só vai pagar se tu tiver lucro, tá? Então, só vai ter algum tipo de custo de corretagem se essa operação gerou um lucro, né? Então, às vezes vai ter que gerar um lucro muito maior para ter algum tipo de custo. Então, é justamente para vocês poderem aproveitar e experimentar esse mercado de opções flexíveis, tá? Então, essa era a surpresa aí, essa é exclusiva aí para quem participou aí desse bate-papo, quem está aí até agora. Então, aproveitem, tá? Usem isso, mas, como eu falei, sempre nos acionem para tirar dúvidas e que a gente possa escolher e ajudar aí na tomada de decisão, tá? Que é isso que realmente faz a diferença ali na frente. Tá bom? Só para você alimentar, né? Se corretagem é só se vocês não têm um ativo na carteira, né? Por acaso, vocês forem comprar esse ativo, né? Se já tem ele na carteira, não tem custo nenhum. Assim. A maioria dessas estruturas, né? Todas que a gente apresentou hoje não tem custo nenhum, tá? Na verdade, tem R$ 2 lá que a bolsa cobra, que é um custo da bolsa mesmo da flexível, tá? 1,50 ou 2, que cobra na estrutura. O José Hilton perguntou se tem algum valor mínimo, tá? O valor mínimo também é uma outra vantagem. Aqui um lote, tá? Então, teriam 100 unidades. Então, por exemplo, se for 100 lote de vale, é 8 mil e alguma coisa. Se for um lote, quer dizer, de vale, 8 mil e alguma coisa. Se for um lote de Petro, é 3 mil e alguma coisa, tá? Agora, se tem um ativo, já não tem que comprar, né? Tu vai posicionar em cima do teu ativo lá essa estrutura, tá? Então, aí tu já comprou, né? O ativo. Então, agora é só realmente posicionar e aí entra mais essa visão tática. Pô, esse ativo subiu, o que eu faço? Esse ativo está caindo, o que eu faço? Então, aí entra essa outra questão aí. O Guilherme perguntou se se essa isenção, né, de custos vai também para swing trade. Não, tá? Essa não é mais para essas operações flexíveis. A gente não consegue fazer essa liberação. Em algumas coisas específicas, assim, em alguns momentos, a gente consegue, tá? Mas o que acontece que dá para fazer é entrar na operação como se fosse um swing trade. Tem estruturas que já vão ser mais ou menos esse formato. Pô, se o ativo subir, eu quero fazer um swing trade para dure 30 dias no máximo, consegue às vezes proteger o capital, proteger uma perda máxima de 3%, 4% e ganhar 20%.
quando tu entra num swing trade, tu já tem isso de forma desenhada na cabeça. Eu quero entrar para perder no máximo tanto e para ganhar 20%. Beleza, a gente consegue montar uma estrutura. As fences, as fences são muito nesse sentido aí, tá? Então a gente consegue. Aí sim, ao invés de entrar no swing trade, porque se tu faz um swing trade, tu tem que ficar monitorando stop loss, stop gain. Quando tu monta uma fence, que é um exemplo, tu já sabe. Ou tu vai ter lá 2, 3% de perda máxima. Então, se o ativo cair 100%, só vai perder esses 2 ou 3, né, da estrutura. Ou até tem fence com 0 perda, né? E se o ativo subir, tu já sabe, tu vai ganhar aquilo que foi que era o teu máximo lá. Então, tu entra, tu faz o swing trade através da estrutura. Tá? Então, é uma forma, talvez, que fique até mais simples para te acompanhar ela, né? O que, claro, aí sim, só é um ponto importante, usando esse exemplo, o ativo às vezes pode subir, bater lá, e tu não vai vender ele, né? Tu não vai conseguir finalizar. Então, aí sim vai ter que esperar uns 30 dias para ela finalizar, tá? Então, tem esse ponto aí. Mas é bem tranquilo, eu acho que dá para fazer nesse formato, que vejo que a estrutura ficaria bem boa. Beleza, pessoal, mais alguma dúvida? Mandem aí. A última dúvida aqui, o José Hilton. Abri a conta, já tenho conta Necton, né? Posso fazer a contabilidade da minha carteira para a BTG? Perfeito, ótima pergunta. Sim, tá? Se tu já tem conta nessas estruturas do BTG e da Necton, é só a gente solicitar uma migração interna para nós, tá? Depois tu pode me chamar aí, que eu já passo o meu contato, a gente alinha isso. Para quem não tem conta e gostaria de abrir uma conta, é só também nos acionar. Eu mando um convite e aí a partir daí a gente faz a abertura. E a migração da Clear, sim, é bem tranquilo, nós auxiliamos aí, tá? Fazer essa migração e a partir daí começa a fazer todo esse acompanhamento, tá bom? Era isso? Isso aí. São só pinceladas, né? É uma visão geral, tem bem mais coisa no sentido de operação e de visão, né? Mas eu acredito que deu para dar mais esclarecida aí para vocês, espero que a gente tenha ajudado, né? Nos chamem, vamos nos programar, vamos monitorar os ativos das carteiras de vocês, vamos realmente tentar alavancar os ganhos, usando essas operações aí que são muito interessantes. Só para complementar, né, que o nosso foco aqui é ajudar vocês a ganhar dinheiro, né? Então, a gente vê muita gente na internet, né, mostrando operações e falando sobre ativos, né, o Conga, o Vara, né, dão até apelido para as ações, mas aí todo mundo fala, né, a hora de comprar e ninguém fala a hora de vender, a hora de sair, né? Então, o nosso foco aqui é ajudar vocês a entender a carteira como um todo, né, e saber a hora de entrar e a hora de sair também. Porque é o mais importante, na minha opinião, né? Saber a hora de sair, a hora de estocar uma perda ou a hora de sair no lucro, né? Não deixar o negócio subir 50%, 100% e depois vender ela com menos 50% porque não fez parcial, não realizou. Esse é o nosso foco, é ajudar nesse sentido, né? As flexíveis, elas, de certa forma, te obrigam, né, a fazer isso pela operação delas, né? Então, a gente monta pensando também na hora de sair, não só na hora de entrar. Show de bola. Pessoal, muito obrigado a todos aí. Grande abraço. Bora para os lucros e viva as opções. Valeu! Isso aí, valeu, pessoal.